quero dar boas-vindas a todos. Hoje estamos com a doutora Fernanda Fenelon, é isso? Fenelon? Isso, Fenelon, falou certo. Perfeito. Nós vamos tratar hoje sobre os reflexos da Covid-19 na proteção de dados. Com essa remotização, né, que todo mundo está passando, transferindo, passar a utilizar mais a internet tanto para pedir alimentos, acho que está tendo uma movimentação enorme dessa transferência de dados mais gigantes para a internet. Então, dentro dessa perspectiva, hoje a gente vai tratar sobre esse assunto, sabermos mais sobre a proteção de dados e como a gente pode se proteger nesse período. Então, a gente recebe com muita honra a doutora Fernanda Fenelon, que é advogada criminalista, especialista em direito penal e processo penal, pós-graduada em direito médico Portugal-Brasil e com foco em penal e proteção de dados. Então, doutora, é uma honra tê-la conosco. Obrigado por se disponibilizar em pleno feriado, estar conosco, trazendo esse conteúdo, agregando ao nosso conhecimento no dia de hoje. Muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço o convite. Como vocês sabem, proteção de dados é uma das minhas áreas de pesquisa, então é sempre bom falar sobre o assunto, orientar as pessoas, explicar o quanto isso é importante na vida de todo mundo e o quanto a gente acaba sendo relapso em relação a esses cuidados. Perfeito. De fato, eu acredito que a gente não tem muito preocupação com o que a gente expõe, com nossos dados. A gente confia demais, por exemplo, nos aplicativos, e a gente não sabe de fato o que eles estão sendo utilizados, não sabe a malícia que existe por trás disso, né, os perigos, os hackers que tanto nos afetam com histórias de conhecidos. Às vezes, muita gente aqui já passou por isso também. Eu convido a todos também a participarem dessa live, enviem suas perguntas, seus comentários, que a gente vai ter uma live interativa aqui até o final. Pois bem, feita essa introdução, eu acho que a gente deve começar com a pergunta: quais são esses dados? Quando a gente se fala de proteção de dados, a gente está falando do que exatamente? Como que a gente pode fazer isso? Qual que é a preocupação? Qual que é a relevância que isso tem para a nossa vida de fato? Quando a gente fala de proteção de dados, a gente fala de basicamente tudo da sua vida. Porque a partir do momento que você tem uma rede social, que você se posiciona na rede social, que você curte alguma coisa, todos os algoritmos, eles funcionam para coletar esses dados, certo? Eles coletam os dados, eles têm o perfil, se é mais fácil de você comprar o produto A ou o produto B, como fornecer esse anúncio para que você compre mais e tudo mais. Durante esse período de pandemia, isso tem se agravado de inúmeras formas, né? E assim, o primeiro ponto que eu acho importante a gente falar é sobre a contextualização o que os Covid-19 tem a ver com a proteção de dados e aonde a gente se encontra nesse meio. Bom, a gente sabe que essa pandemia, ela não foi vista igual nesses últimos 100 anos, pelo menos. E nisso a gente deve levar em conta a globalização, né? Então, esse vírus, ele foi transportado de um lugar para o outro muito rapidamente. A gente viu aí, ele começou em novembro, em março o Brasil já estava em Com um essa crise estado toda. Exatamente, já tinha sido decretada a pandemia aqui. Então, o que ocorre? Tendo em vista isso, alguns países resolveram para conter esse vírus por meio do monitoramento de dados.
como uma forma de controle da pandemia, como uma forma de realmente monitorar. Eles têm se utilizado muito dos dados de geolocalização. Geolocalização é basicamente aonde você está. Aonde você está, que horas que você está e que horas que você está saindo. E assim, eu já faço aqui uma observação para quem usa o iPhone. Eu falo isso porque eu descobri e eu fiquei assim chocada. O seu celular iPhone sabe a hora que você entra num lugar, a hora que você sai do lugar e quanto tempo você ficou no lugar. E isso é algo que eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei, meu Deus do céu. Assustador, As pessoas de fato. precisam saber disso. Então, voltando ao assunto aqui para não perder o fio da meada. Os governos têm se utilizado bastante desses dados de geolocalização para detectar aglomerações, entende? Então, aonde tem uma aglomeração, dá para ver justamente pela geolocalização. Em alguns países em que eles se utilizam de tecnologias mais avançadas, como por exemplo na China, eles usam inclusive o reconhecimento facial, o que é super interessante em um contexto de estudos de proteção de dados, que aí já envolve imagem e é um ponto a mais. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ok Tá tudo agora. certo? Certo. Então, como eu estava falando, o Brasil tem também começado a se utilizar desses dados. E nisso eu coloco um ponto aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar nessa supervigilância? Porque, assim, é um sistema em que a gente está inserido e muitas vezes a gente não para refletir sobre o assunto, porque é um assunto tão utópico quando a gente está falando de dados, que às vezes a gente fica meio perdido. Mas a realidade é que essa supervigilância está aqui o tempo todo. E nesse ponto, gente, eu amo ler livros. Amo de paixão. Vocês vão perceber porque agora eu vou falar um pouquinho de 1800 e do George Orwell e de Foucault. Bom, o que acontece? Nesse livro de George Orwell, ele fala muito sobre vigilância 24 horas por dia. Isso de todas as formas, quando a pessoa está na rua, quando a pessoa está em casa, o tempo todo. E Foucault, exatamente, 1984. E Foucault, ele fala muito sobre essa vigilância no livro Vigiar e Punir. O que essas duas obras trazem para a gente e que a minha pesquisa tem falado sobre isso é o quê? Esse panóptico digital que a gente tem vivido. Exatamente, Big Brother. Essa vigilância 24 horas. Inclusive, o termo Big Brother veio do livro. Nesse panóptico virtual, digital, o que ele é? É um sistema de vigilância que nós mesmos nos submetemos, né? Por meio das redes sociais, por meio do uso de aplicativos. O Google, ele sabe basicamente tudo da vida de vocês. Digo isso com tranquilidade. O que você pesquisa, o que você come, qual a sua relação com a família, absolutamente tudo. Então, vem um questionamento importante. Até que ponto esse monitoramento é tranquilo? E uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo que está assistindo aqui. A proteção de dados é um direito fundamental ou não? Agora... É um ponto de questionamento muito interessante, de fato, né? Você estava até falando sobre o Foucault com os panópticos. Acho interessante porque
muitas vezes a gente entra, distribui nossos dados na rede e não percebe que a gente está com esse sistema de vigilância o tempo todo. A gente está achando que estamos aqui como uma forma de atrativo para passar tempo, para se divertir, entretenimento, e a gente não percebe que atrás desse entretenimento, disponibilizando nossos dados e tudo mais, tem toda essa vigilância, tem toda essa questão de manipulação dos nossos dados, o que são feitos com eles. Então, a partir do momento que a gente cria essa consciência do que a gente está disponibilizando na rede e tudo mais, eu acho que é uma questão muito relevante para ser tratada, para a gente ter essa mudança de consciência, né? Porque, de fato, é o que você nos trouxe, esse panóptico, essa vigilância 24 horas, a gente tem que estar ligado a isso, né? Temos, e temos demais. Porque, às vezes, a gente pensa nos direitos fundamentais naqueles lá consagrados no artigo 5º da Constituição, e a gente se apega muito ao que está necessariamente escrito lá. Sendo que, na realidade, o direito à imagem, por exemplo, ele é muito superior a isso. Aqui, a colega falou, garantir a privacidade. A privacidade que a gente fala não é só essa privacidade pessoal, é aquela privacidade virtual também. Então, para onde seus dados estão indo? Para onde tudo isso está fluindo? É um questionamento super relevante. Na Constituição, no artigo 5º, incisos 10 e 12, tem essa garantia. Uma garantia abstrata, assim. Pode ser interpretada de inúmeras formas. Há, atualmente, uma proposta de emenda à Constituição para inserir o inciso 12A, que vai falar justamente sobre o quê? Proteção de dados. Então, nesse ponto, gente, a gente tem percebido que há um avanço em relação à proteção de dados. Só que esse avanço, aqui, a gente está engatinhando ainda em relação à proteção de dados. A Europa, outras convenções também, elas são super avançadas nesse sentido. E a LGPD sequer está em vigor ainda. Então, é algo que a gente precisa sim problematizar, porque envolve os nossos dados, o nosso direito à intimidade e tudo isso mais. Falando ali, puxando o gancho, desculpa interromper, da Sim. LGPD, se você pudesse trazer para a gente essa questão do LGPD, você acha que é uma lei eficaz? O que ela traz realmente que poderia proporcionar? Ela realmente dá essa segurança ao usuário? Vai mudar na prática alguma coisa de fato em relação a essa proteção que deve haver com os fatos? Olha, na minha visão, sim. A LGPD, ela foi inspirada na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, General Data Protection Regulation, que é justamente essa lei da europeia, e que, sendo bem sincera, ela é uma das mais avançadas no sentido da proteção de dados. A LGPD, ela foi inspirada na GDPR e surgiu aqui no Brasil por meio da Lei 13.709, que foi promulgada, inclusive, pelo Temer, né? A LGPD, em si, ela traz pontos muito relevantes, muito importantes para a proteção de dados, mas ainda falta algo a mais, sabe? Ela foi, a data de que ela entraria em vigor foi adiada, então a nossa última previsão, pelo que eu tenho acompanhado, vai ser 2021, parece. Então, nisso a gente perde muito em relação à proteção de dados, justamente por essa demora, né? Sobre esse alto grau de vigilância dos governos sobre a população, em relação a reduzir o contato relativo à Covid, eu tenho uma pergunta para todos vocês.
isso é ou não legítimo? Você pode repetir a pergunta, por gentileza? O alto grau de vigilância dos governos sobre a nossa proteção de dados, essa vigilância é ou não legítima, com o objetivo de reduzir esse contato? Contato não, contágio em relação à Covid. É uma questão muito relevante, de fato, e eu acho que uma palavra-chave que a gente poderia encaixar é a transparência no quesito dessas informações. Eu acho, no meu ponto de vista, não tem um problema em disponibilizar informações, por exemplo, como a minha localização, desde que eu saiba para que isso está sendo utilizado e saiba que isso esteja a benefício da sociedade como um todo. Só que eu não acho que o governo deva impor algo, a invadir a privacidade a esse ponto, a colocar essa vigilância extrema, sem o consentimento claro do cidadão, sem ele ter essa ciência óbvia e clara do que está acontecendo, entende? Que ele está sendo vigiado, por que ele está sendo vigiado, quais são as consequências disso, entende? E outro lado também, se o governo está tendo acesso a isso, quem são as outras pessoas que também podem ter acesso a isso? Tanto os hackers como empresas, para utilizar disso para outros serviços, tanto para vender, tanto para publicidade, até mesmo para fraudes mesmo, no caso dos hackers, né? Então, acho que essa palavra de consentimento, de liberação da pessoa em relação a essa transparência que deve haver, seria algo chave dessa vigilância, alta vigilância, que pode ser saudável, mas às vezes não é. Aí que entra o ponto, você puxou o gancho assim do que eu ia falar. É válido? É válido, desde que respeitado o Estado democrático de direito, não é mesmo? Vivemos sob ele, então precisamos respeitá-lo. Apesar da LGPD não estar em vigor ainda, ela nos traz importantes nortes em relação a esse ponto de proteção de dados durante esse período de pandemia. A própria LGPD, ela protege não apenas a vida, mas como também a saúde. E pensando assim, nossa, que abstrato, né? A LGPD garantir isso. Mas esse é um dos objetivos dela. Então, é muito importante a gente destacar esse ponto para trazer um outro ponto muito relevante, que, conforme você estava falando, em relação ao consentimento e tudo mais, muita gente pensa, só vai ser válido, só vai ser justificável essa interferência se houver o meu consentimento, certo? Certo. Só que não. Na realidade, o consentimento, apesar de parecer assim, ser algo essencial, ele não é necessário para a coleta desses dados. Esses dados que eu digo, esses dados de geolocalização. Tem vários tipos de coleta de dados. Temos dados que são mais pessoais, que vinculam o Só nome. deixa eu te interferir um pouquinho, porque acabou de travar, eu não sei se foi para Sim. todos, só recapitulando essa última parte que você falou, por gentileza. Sim, em relação ao consentimento para a coleta de dados. Esse consentimento, ele não é obrigatório. Então, com o objetivo de manter a saúde pública, a impunidade pública, o governo realmente pode pegar nossos dados de geolocalização. Sobre esses dados de geolocalização, normalmente não vem acompanhado dos nossos nomes, das nossas imagens. Então, é algo mais de saber quantas pessoas estão reunidas em determinado ambiente, entende? Então, à luz da LGPD, é completamente justificável essa coleta de dados. Mas aí entra um ponto muito importante. O que são feitos com os nossos dados? Quem pode acessar os nossos dados? Esses dados eles estarão disponíveis apenas para o Ministério da Saúde ou também para outros órgãos? Por exemplo,
até mesmo com fins investigativos, como por exemplo a polícia, eu participo do grupo de debate da LGPD e esse foi um questionamento levantado de preocupação quase unânime. Aqui no Brasil, aparentemente, esses dados serão guardados por um determinado período e depois serão excluídos. Mas, assim, aquela coisa, nada garante que realmente serão excluídos. Com um professor meu, que ele trabalha na Espanha sobre a GDPR e estuda também a LGPD. Conversei com ele, perguntei como que estava acontecendo lá na Espanha e ele falou que foi mais ou menos o que vai ser aqui, que esses dados serão coletados. Tem um certo prazo de validade, eles vão ficar armazenados por um determinado prazo e posteriormente serão excluídos. A priori, quem vai ter esses dados? Quem vai ter acesso vai ser o Ministério da Saúde, basicamente. Só que aí eu já preciso problematizar, porque como que o Ministério da Saúde, observando uma aglomeração, vai agir sozinho? Não tem como. Tem que chamar Outro alguém órgão, com né? poder coercitivo para chegar e finalizar essa aglomeração. Então, como advogada criminalista, não tem como eu não problematizar essa situação. Um dos princípios da LGPD é o Privacy by Design, que é o quê? É basicamente assim, aquele órgão que coletou os seus dados, ele vai ser responsável pelos seus dados até a exclusão deles. Isso traz para a gente uma certa segurança, né? Porque aí a gente já vai saber que os nossos dados estarão ali, naquele órgão, e o próprio órgão vai excluir eles. Nisso, como que esses órgãos devem manter nossos dados? Eles devem manter um altíssimo padrão de proteção para que, por mais que seja um hacker muito bom, que ele não consiga hackear, por exemplo, o Ministério da Saúde para coletar os nossos dados. E também a LGPD traz uma certa segurança para a gente, né? Porque a LGPD prevê multa, prevê advertência e várias outras possibilidades de punição em relação a isso. Isso, aqui acabaram de falar se a LGPD prevê a punição do uso indevido dos dados. A LGPD prevê. A LGPD prevê multa, prevê vários outros tipos de detenção, não de detenção, mas de punição mesmo. Teve uma outra Perfeito. pergunta aqui. Teve duas, a Valéria e a Raquel. A Quando Raquel, são dados que subsidiam a formulação de políticas públicas, são legítimos? Valéria, conforme o que eu tinha falado, depende. O Estado Democrático de Direito está sendo respeitado? Se sim, tudo bem. Como é o caso, por exemplo, do uso da nossa geolocalização para o combate à Covid. Se tem esse intuito, tudo bem. A partir do momento em que essa monitoração se torna excessiva, já viola o Estado Democrático de Direito e passa a ser ilegal. Em relação a outra pergunta, sobre a geolocalização não precisar de consentimento. Isso pensando no governo ou até empresas de telefonia, aplicativos, etc. Olha, apenas para o governo. No entanto, nada impede que o governo, por outros meios, seja judicial, seja coercitivamente, devido à situação de urgência, pode sim solicitar a empresas de telefonia esse uso da geolocalização, tá bom? Em eu, relação... Oi?
pegando um gancho do que você acabou de dizer, existe uma série, eu acho que muitos de vocês podem ter assistido, chamada House of Cards, que eles utilizam de um aplicativo, né, para burlar a eleição, descobrindo quais são as preferências dos eleitores através desses dados fornecidos por esse aplicativo. Então, dentro da nossa realidade, trazendo isso para a realidade, no eleitoral, se utilizar esses recursos, o governo utilizando disso, para, por exemplo, entender como é que é a cabeça dos eleitores, como é que eles estão se envolvendo nessa questão de opiniões e tudo mais, quais são as preferências deles para literalmente influenciar, como as propagandas fazem, por exemplo, quando o Google faz coletando nossa informação, por exemplo, você pesquisa passagem aérea, de repente tem vários anúncios de passagem aérea. Então, isso é um tipo de coleta de dados que eles utilizam para entregar aquilo que a pessoa espera encontrar, né? Automaticamente, facilitar. Dentro da eleição, isso é legítimo? Isso pode acontecer? Isso não pode acontecer? Bom, isso definitivamente não pode acontecer numa eleição. E se vocês querem uma dica de documentário, todo mundo com papel e caneta na mão para anotar essa, porque é muito bom, se chama Privacidade Hackeada. Conta um pouco Analytics em relação às eleições nos Estados Unidos. Gente, o uso de dados em relação a eleições, infelizmente é algo que tem acontecido. Infelizmente é algo que a gente presenciou aqui. E é gravíssimo. É gravíssimo porque realmente manipula as pessoas. E para quem tiver mais interesse no assunto, eu recomendo muito esse documentário que se chama Privacidade Hackeada. Ele é muito esclarecedor e conta de uma forma resumida o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu aqui e o que está acontecendo no mundo todo, que é justamente esse uso de dados para manipulação de eleições. Eu vi aqui uma pergunta do Matheus. Como que ficam os robôs e fake news? Então, entramos nesse ponto das eleições. A gente sabe que é indevido, a gente sabe que é crime. Infelizmente, acontece muito. Infelizmente, a gente vê acontecendo o tempo inteiro. Então, a LGPD, se ela tivesse entrado um pouco antes, a nossa realidade seria provavelmente muito diferente mesmo. E o mesmo vale para o cenário dos Estados Unidos, por exemplo. Principalmente porque lá esse processo que está acontecendo em relação ao uso de dados para manipulação de eleição é algo mais visível, mais palpável, porque esse documentário, por exemplo, ele elucida perfeitamente o que tem acontecido. Para quem tiver interesse, eu recomendo muito. Perfeito, excelente indicação. Eu, por exemplo, verei com certeza. Ele é muito bom. Por fim, em relação à prevenção. O que vocês podem fazer para se prevenir? E nisso seria o uso ou abuso da liberdade de expressão. Na realidade, nesse ponto, apesar de esbarrar na liberdade de expressão, ela não tem muito caráter vinculativo. Por quê? Porque o que a gente está falando é de manipulação de dados. Por exemplo, gente, eu vou ter que passar aqui um spoiler do documentário. O que acontece? Por exemplo, no cenário dos Estados Unidos, em relação aos eleitores indecisos, conforme as reações das pessoas no Facebook, no Instagram, as páginas que curtia, testes, sabe esses testezinhos que parecem bestas que a gente faz no BuzzFeed, por exemplo? Tudo isso servia para dar um norte para esses sistemas de inteligência artificial
mapear o posicionamento da pessoa, se a pessoa já tinha voto definido ou não. Para aquela que não tinha voto definido ainda, jogava uma massa de anúncios para que a pessoa votasse em determinado candidato. Então, é algo preocupante, muito preocupante, e que não se trata nem de liberdade de expressão, na verdade, se trata de um crime eleitoral, e mais do que isso, é até mesmo um roubo dos nossos dados, porque é isso. Você pega os seus dados e tem todos eles violados ali. Pensando nesse lado de roubo de dados, por exemplo, tem as contas aqui nas redes sociais que são privadas e tem aquelas que são abertas, assim como no Facebook. Então, automaticamente, essas contas abertas vão estar dizendo para o mundo que qualquer um pode entrar e ver o conteúdo que está lá dentro dessa rede. Então, você liberar esse conteúdo publicamente não daria uma validação do uso desses dados, porque se você disponibiliza, você fala, olha, está aberto para quem quiser pegar, quem quiser vir, quem quiser, né, comentar e souber a minha opinião. Então, às vezes, esse uso, essa captação do que já está liberado na internet também configuraria um uso indevido de dado ou não? Você acha que não? Só mesmo quando adentra esse aspecto de realmente você ir na privacidade do consumidor, na questão eleitoral do povo, né, para captar essa questão indevidamente. Tem essa vinculação ou independe disso? Olha, tem essa vinculação. Quando você faz um post falando abertamente do seu posicionamento, você está ali se expressando. Aí a gente entra no que o colega falou, na liberdade de expressão. A partir do momento em que você não permite que determinada empresa entre no seu íntimo da coleta de dados, que é, por exemplo, esses testes que eu falei, testes às vezes bestas, que pra gente parece coisa boba, mas que na realidade existe um background de captação, de perfil, ver como que a pessoa, os lugares que a pessoa frequenta, o que que ela consome, e conforme isso, aonde ali que ela vai votar, entendeu? Então, a partir desse ponto que a gente pode realmente problematizar esses pontos. Perfeito. Perfeito. Certo? Certíssimo. Bom, Alguém tem alguma dúvida? Fique à disposição para comentar aqui agora. Eu gostaria de puxar, doutora, para outro lado, que já não é mais o lado da captação desses dados pelo governo, mas sim da questão dos hackers mesmo, porque eu acho que principalmente agora que a gente está bombardeando a internet com os nossos dados pessoais, cada dia mais é exigido mais de nós para essa disponibilização de dados, até mesmo transferindo, né, documentos físicos para aplicativos no celular, como a carteira de motorista, o título de eleitor. Eu acho que tem contas bancárias virtualmente. Então, assim, eu acho que está exigindo muito de nós agora essa disponibilização completa de dados, essa abertura. Então, pensando nos hackers que têm acesso, que podem ter acesso a esse conteúdo, esse banquete, literalmente, de dados proporcionados, como que a gente pode se prevenir, como a gente pode se pensar? Isso é algo que a gente que deve observar ou é a empresa que fornece isso? Por exemplo, o aplicativo, o Nubank, que é um banco, ele que deve ter essa proteção, proteger o cliente dele, ou então é a via de mão dupla? Como é que funciona essa questão? é uma via de mão dupla. O que acontece? Nós precisamos cuidar muito dos nossos dados. É porque a gente não tem uma dimensão do problema que isso pode causar. Mas pode causar um problema imenso e um atrás do outro. Por exemplo, durante esse período de pandemia, a criminalidade que tem aumentado tem sido justamente a criminalidade virtual. Então são golpes até mesmo pelo aqui em Brasília que está acontecendo, pelo iFood, pelo Rappi, clonagem de cartão tem acontecido em números assim absurdos.
Então, todo cuidado é pouco. É claro que a empresa deve sim resguardar os seus clientes, é obrigação da empresa, mas nós precisamos também tomar esse cuidado. E nesse ponto, tenho várias dicas super relevantes e aqui eu já vou começar tocando na ferida. Alguém já leu os termos de uso e condições? Eu mesmo não leio, raramente. Pois é importante, porque principalmente aplicativos, eles pegam várias coisas, por exemplo, tem aplicativos que pegam, inclusive, os seus números que tem na sua agenda. Então, a primeira dica de todas é ler os termos de uso e condições. O segundo ponto é ter um bom antivírus, é sempre importante. Mudar as senhas periodicamente. Isso, senhas que eu digo, não apenas das redes sociais, senhas também do Wi-Fi, porque tem como você ter o Wi-Fi hackeado e gera inúmeros problemas. Desde acesso à sua conta bancária até o hackeamento da sua rede social. Então, essa mudança de senha é muito interessante. Tomar muito cuidado com sites que vocês acessam. Olha, o site falou, tem alguma coisa de graça? Já desconfia. Seja livro, download, faça download do livro gratuitamente. Gente, desconfie. Desconfie, porque sempre tem ali algum hardware malicioso atrás disso. Outra coisa muito importante, aqui em Brasília tem muito Wi-Fi público. Aí em Goiânia também? Tem alguns pontos, algumas praças tem esse Wi-Fi. Nunca acesse. Nunca. Porque esses Wi-Fi públicos, eles são mais fáceis de entrar um hacker. Porque as senhas não são mudadas periodicamente. Então, a chance de você ter o seu dispositivo celular ou computador, o que for, hackeado, a chance é muito maior. Então, evitem o máximo que vocês conseguirem. Só usa assim se for o jeito mesmo. E quando forem usar, cuidado com sites que irão acessar. E a última dica que eu acho assim super importante é cuidado com os aplicativos. Você vai baixar um aplicativo, termos de uso e condições. Não tem como a gente fugir disso. Leiam, leiam e leiam. Veja se existe alguma cláusula que permita que tenha acesso aos seus contatos, à sua câmera. Sempre leiam e nunca baixem aplicativos de origem duvidosa. Porque os aplicativos, quando eles entram no celular, seja qual for o celular, seja iPhone, seja Android, normalmente o estrago é grande. E não digo nem assim apenas pelo aparelho, mas digo conta bancária, e-mail, contas das redes sociais. Existe aí uma grande dor de cabeça que pode trazer. Excelentes dicas, eu acho que é fundamental as pessoas ouvirem isso, né, para se protegerem mesmo. Porque, como a gente falou no início, é algo que a gente não tá ligado mesmo no que acontece, a gente não, acho que a gente não para pensar no nosso dia a dia sobre essa questão de, nossa, estou disponibilizando meus dados, então você confia. Então, quando você baixa um aplicativo na internet, você confia, você vai lá e clica lá, li, concordo, e é isso mesmo. Você só confia, acho que está tudo certo. Então, ouvir essa questão que nós discutimos hoje, dentro desses perigos que tem, o que de fato está sendo utilizado, e como a gente se proteger, foi fundamental para a gente realmente ter essa consciência de que nossos dados precisam ser olhados com um carinho maior, tanto por nós, como cobrar do governo essas implementações de segurança, como a LGPD. Tem algumas pessoas que fizeram uma pergunta, eu vou encaminhá-las. A Mendonça falou:
Se a pessoa sentir que teve a privacidade violada, é fácil de conseguir provar? Como está esse processo hoje? Pois é. Olha, o que eu recomendo? Você está percebendo um comportamento estranho do seu celular, do seu computador? Primeira coisa, observe. Viu que está estranho? Faça um boletim de ocorrência. Falo para fazer boletim de ocorrência porque atualmente a gente tem delegacias especializadas em crimes cibernéticos e que eles irão investigar com mais afinco de onde está vindo essa movimentação estranha. Porque quando você percebe que algum dispositivo seu foi violado, eu não dou 2, 3 dias para você ter sua conta de banco acessada, seu e-mail, tudo mais. Tirando outros quesitos, como por exemplo, acesso a fotos íntimas, isso acontece demais. Então, todo cuidado é pouco. Perfeito. A Valéria também perguntou: a LGPD abrange também a proteção de dados das plataformas de soluções de conflitos? Sim. A LGPD, ela abrange quase tudo que a gente tem acesso virtual. Como eu disse, a LGPD ainda está engatinhando a passos assim curtíssimos, mas já é um mega avanço para a gente, porque atualmente a gente não tem nenhuma lei que protege nossos dados, o que é meio desesperador, né? Mas ela abrange também. Verdade. Eu, acompanhando, né, assim, bem de longe a LGPD, eu vejo que há muita instabilidade com essa norma. Eu acho que ela já foi adiada tantas vezes, né? Falam que vai entrar em vigência em tal data, depois eles prorrogam, voltam atrás, tá esse conflito. Então, a gente não tem nenhuma previsão de quando será lançada essa lei, de fato. Olha, a notícia que eu tenho não é lá muito boa, que é provavelmente 2021. Se tudo der certo. A gente está fazendo um estudo junto com algumas universidades dos Estados Unidos, justamente tentando agilizar, né? Porque a situação realmente está complicada. Eu já perdi as contas de quantas vezes foi mudada e ia ser promulgada, e vem uma coisa, vem outra, e acaba que nunca vai. E nesse cenário de pandemia, a LGPD é essencial. A gente está, assim, realmente em defasagem. Eu imagino, né, nesse período, como eu falei, até mesmo um período pós-pandemia, eu acho que as pessoas vendo a possibilidade do trabalho remoto, da utilização remota, né, vão começar a utilizar mais essas plataformas e automaticamente disponibilizar dados na internet. Até tinha essa questão do aplicativo Zoom, né, que não estava tão seguro, a Anvisa proibiu lá no departamento deles, por causa que algumas reuniões confidenciais podem ser acessadas e tudo mais. Então, até acho que empresas muito grandes, né, que estão utilizando plataformas para fazer reuniões, tratar de assuntos delicados, podem ter ali algo, até mesmo fraudes de concorrentes e tal, que vêm para descobrir estratégias e tudo mais. Eu acho que realmente é preocupante nesse período que a gente está vivendo por essa periodicidade maior da utilização das redes, né? O Matheus também trouxe aqui, falou que a série Black Mirror, doutor Matheus, advogado aqui de Goiânia, prazer tê-lo na nossa live, Matheus. A série Black Mirror tem um episódio brilhante sobre a extorsão de dados. Deixa eu ver se tem mais uma. Fora trocar senha, a gente fica com preguiça de sair trocando tudo. A Raquel fez esse comentário. De fato, a gente, além da preguiça, não tem como falar, essa disposição de trocar tudo. Muitas vezes a gente coloca uma senha igual para todos os aplicativos e fica anos, 5 anos, 10 anos. Enquanto não for necessário fazer a troca, né, eu acho que a gente não troca. A Raquel também perguntou: Fernanda, ter senhas iguais em diversas redes sociais e e-mails, por exemplo, é inadequado? É muito inadequado. Não façam isso, porque a partir do momento que um hacker conseguiu sua senha,
partiu para o abraço, porque aí pega todas as senhas. Então, é muito arriscado. E, gente, prestem atenção em relação a senhas de banco também. Não coloquem senhas iguais, porque conseguiu uma, ele muito certamente vai conseguir as outras, entendeu? De fato. Bom, já está dando o nosso horário, está faltando uns 5 minutinhos, então a gente fica aberto a dúvidas, mas doutora, realmente foi um papo muito legal, foi muito interessante, abriu muito a visão da nossa realidade, principalmente nesse tempo de Covid. Muitas dúvidas foram sanadas do que está acontecendo, do que deve acontecer, o que a gente deve fazer, o governo deve fazer. Eu achei interessantíssimo esse levantamento que você fez com o panótipo de Michel Foucault. Realmente foi incrível, porque é uma realidade que nós estamos vivendo e que a gente não percebe de fato, a gente passa despercebido muitas vezes por essas questões. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade de, em pleno feriado, estar conosco, trazendo esse conteúdo de altíssima relevância. É uma honra, de fato, tê-la conosco, ter a presença, poder ter esse papo com você. E, sério, o conteúdo foi de altíssima relevância, impactou muito, foi de muito aprendizado, tanto para mim, eu acredito que posso falar para o nosso público que nos acompanhou no dia de hoje e que irá acompanhar também no YouTube quando a gente for disponibilizar lá. Então, eu agradeço de verdade a participação e eu espero que a gente possa ter mais encontros, talvez até presencialmente no futuro, porque você realmente se demonstrou ser uma excelente profissional, conhecedora desse assunto que é realmente de relevância. Então, muito obrigado. Obrigada, gente. Eu agradeço muito o convite. Foi muito legal ter essa conversa aqui com vocês. Ainda mais numa sexta-feira à noite. Estou muito feliz que vocês estão aqui buscando mais conhecimento, sempre bom. E também eu quero aproveitar para falar um pouquinho do meu livro, do meu e-book, que vai ser lançado até segunda-feira. Eu tô vendo se eu consigo um descontinho, um cupom de desconto para todo mundo que está assistindo essa live. Então, se você estiver assistindo essa live, tira um print da tela e me manda por DM, que assim que o que for publicado, eu te mando um cupom de desconto. E é Perfeito. isso, gratidão, gente. Eu amei estar aqui com vocês nessa O sexta. seu, o seu e-book fala sobre o quê? Qual que é o assunto tratado? Qual que é o tema? Então, esse e-book a gente fala sobre a tutela penal em relação ao direito médico. Finalzinho do e-book, eu nem posso estar falando isso, gente, estou dando spoiler aqui. Finalzinho do e-book a gente fala um pouco sobre o trato de profissionais da saúde e as redes sociais. Então, a gente envolve aí um pouco de ética, de proteção de dados e esse manejo mesmo, né, em relação às redes sociais, o que fazer e tudo mais. Perfeito. Então, um grande presente que a gente ganhou, além dessa live maravilhosa, desse conteúdo trago, esse desconto que vocês ganharão ao adquirir o e-book da doutora Fernanda. Doutora, então nós ficamos por aqui. Mais uma vez eu agradeço muito a disponibilidade, espero ter mais encontros contigo. Foi uma honra conhecer você e falar com você essa noite. Eu agradeço a todos que nos acompanharam durante essa noite, né? Em pleno feriado, são pessoas realmente que estão à frente, que querem sair à frente no mercado e que estão aqui conosco toda sexta-feira, a nossa audiência. Nós temos lives toda sexta às 7h30, então convido também, para quem não nos conhece, venham conhecer o nosso trabalho, venham acompanhar as demais lives e muito obrigado pela audiência dessa noite. A gente fica por aqui, excelente noite para vocês. Boa Tchau, noite, gente.